gravação dessa aula para ficar mais fácil de vocês assistir ela e dar sequência nos exercícios, ok? Então, gostaria que vocês abrissem aquele arquivo de Excel, certo? Da aula 2. Eu vou gravar uma parte da aula utilizando o Excel e depois outra parte da aula utilizando o LibreOffice, tá? Temos as duas opções. Então, na aula 2 eu mostrei um conjunto de dados aí para vocês, né? Então, nós temos aí um conjunto de dados onde nós vamos trabalharmos agora o tema distribuição de frequência, certo? Que nós temos as frequências. O que seria uma frequência? O número de vezes que esse dado aparece. Então, vamos começar diretamente com um exemplo prático, que à medida que nós vamos trabalhando esse exemplo, nós iremos vendo a parte teórica em relação a isso. Eu vou minimizar a minha câmera aqui para facilitar. Então vamos lá. Então, eu tenho um conjunto de dados onde eu tenho o quê? A altura, ou seja, a estatura de 40 alunos de uma determinada sala de aula. Então, aqui nós temos alunos com altura de 162, 160, 161 e assim respectivamente. O que nós iremos fazer? Nós vamos montar essa quantidade de alunos numa distribuição de frequência, certo? Ou seja, colocar quantos alunos nós temos, certo? Em estatura entre 150 e 154, entre 154 e 158, entre 158 e 162, entre 162 e 166, entre 166 e 170 e entre 170 e 174, tá? Então, para isso, nós temos que definir, né, qual é o nosso intervalo. O que é um intervalo? É um conjunto de dados que estão entre dois limites. No caso, eu tenho o limite inferior e o limite superior. Para isso, eu devo definir que tipo de intervalo é. É considerado um intervalo aberto ou considerado um intervalo fechado, tá? Então, digamos o seguinte: na matemática, você deve lembrar que nós utilizávamos um intervalo, ele pode ser definido, né, como conjunto de dados assim, onde eu tenho o número 150 aqui e 154 aqui, tá? No momento que eu digo que o número 150 está nesse intervalo, eu faria a bolinha fechada, certo? E o número 154 não estaria, seria a bolinha aberta, tá? Por que isso? Para quando eu criar o segundo intervalo, que eu tenho 154 a 158, esse dado ele não pode estar nesse primeiro intervalo, que eu chamo de classe, e ao mesmo tempo no segundo intervalo. Então, normalmente, o que nós fizemos? Nós temos esse dado estar nesse primeiro intervalo e não estar nesse. Ou seja, quando eu tiver o dado 154, ele não vai estar nessa classe aqui, mas vai estar nessa, quando eu for contar aqui, tá? Então, o que consiste em montar uma distribuição de frequência? Eu determinar quantos valores estaria dentro desse intervalo. Posso simbolizar também intervalo fechado, ele assim, e fechado aqui e aberto aqui, tá? Também na matemática, nós temos que intervalo fechado é dado por colchetes. 154, 150, 154. Né? Se for fechado, seria isso aqui. Então, fechado, fechado, né? Se for aberto, seria assim o colchete, né? O parênteses também simboliza
intervalo aberto. Tá? Então, se tiver um parênteses aqui também, intervalo aberto. Então, pode ser um colchete aqui e um parênteses aqui que é aberto, certo? Então, simplesmente essa é uma nomenclatura para nós, quando escolhermos o dado 154, que ele vai estar por aqui, caso tenha 154, né? Vamos ver, ó, que esse dado 154, né? E é onde que eu vou contar ele? Nesse intervalo aqui ou neste? Então, eu vou considerar que ele estaria nesse intervalo aqui, ó. Tá? Então, tem uma vez aqui aparecendo. E não no primeiro. Por quê? Porque eu considerei o primeiro fechado e o segundo aberto. Tá? Então, o que, que consiste nisso? De montar uma distribuição de frequência. Nós vamos contar quantos dados temos aqui, né, que estariam nesse intervalo. Ou seja, qual é os dados que estaria entre 150 e 154. Então, eu poderia pegar 154, não. 150 teríamos um aqui e esse respectivamente. Para não fazer isso manualmente, nós temos um comando no Excel que faça. Mas eu tenho que dizer para o Excel que esse intervalo aqui é aberto e esse é fechado. Então, como que nós fizemos? Nós criamos um artifício matemático, em vez de eu dizer que eu não estou no intervalo 154, eu posso dizer que é 154 menos 0,01. Então, eu estou no 153,99. Simplesmente peguei o 154, diminui do 001 e copiei para baixo. Então, no momento que eu digo que vou buscar dados que estão entre 150 e 153,99, entre 154 e 157,99, 158 e 160,99 e assim respectivamente. Né? Então, eu vou buscar naquele conjunto de dados. Quando eu selecionar o conjunto de dados, eu posso simplesmente, né, vir aqui, arrastar ele assim e selecionar o conjunto de dados. Né? Ou pego o meu cursor, coloco no primeiro valor, na célula B7, segura o Shift e na outra célula, selecionar o conjunto de dados. Tá? Mas eu também poderia fazer o seguinte: pegar esse conjunto de dados, selecionar ele e dar um nome para esse conjunto de dados. Tá? Nesse caso aqui, eu já tinha dado, olha aqui, ó, tá como alturas. Né? Como é que eu fiz isso? Eu posso ter chego aqui e ter digitado aqui a altura. Tá? Então ficou com esse nome aqui. Ou posso ter selecionado meus dados, ter aqui em fórmulas, gerenciar nome, ó, eu já tenho o nome de altura aqui, ó. Vou excluir ele. Sim, excluir. Então não tenho nenhum nome de altura. Posso vir aqui simplesmente colocar altura, tá? O que que significa? Quando eu selecionar esse conjunto de dados, eu já sei que aquele ali é altura, tá? Ou posso simplesmente selecionar aqui, gerenciar nome. Opa, ele não salvou aquele lá, né? Definir nome, dou um novo nome. Qual é o nome desse aqui? Altura. E dou OK, tá? Então já tenho o nome da altura ali, fechamos. Agora, se quando eu selecionei isto, isso aqui eu tenho altura. Por que que eu faço isso? Porque caso eu queira qualquer elemento disso aqui, digamos, eu quero somar todos esses dados, poder fazer assim, igual a soma, abro parênteses, né? De selecionar ali, botar o shift aqui, lá no final, ó, seleciono a altura e dou enter, somei aquilo ali. Tem que eu poder fazer igual a soma, abro parênteses, começa a dizer AL, já pegou ali, ó, aleatório altura. No momento que tem ali a altura com os quadradinhos, significa que eu estou um conjunto de dados, uma fórmula. Cliquei ali, ele veio para cá, já tem a soma ali, tá? Então, essa facilidade que eu tenho de atribuir um conjunto de células, um nome a ele. Então, muitas vezes, quando estou trabalhando lá com faturamento, receita, valores, eu posso atribuir o nome de uma coluna aqui, ó. Nome da coluna, faturamento. Nome da coluna, receita. Nome da coluna, valor acumulado. Nome da coluna, data. Porque quando eu quiser somar, diminuir, dividir, eu simplesmente divido, dou o nome daquela coluna, né? Porque daí tudo que estiver entrando de dados ali vai somando na mesma. Tá? Então, o que que consiste agora? Nós determinarmos quantos dados estão nesse intervalo aqui. Eu utilizo o comando frequência. Então, o que que nós vamos fazer? Se eu colocar
só na primeira célula, para ver quantos dados, ele vai me dar a frequência acumulada, tá? Nós queremos a frequência relativa simples, então nós vamos solicitar que ele calcule todo de uma vez só. Ou seja, eu vou selecionar todos os dados em conjunto aqui, selecionei todas as células, menos o total, né? Vim aqui para o onde eu digito as fórmulas, coloco o cursor ali, coloco igual e digito o comando frequência. Quando eu comecei a digitar a frequência, ele aparece ali. Posso selecionar aqui. O que que ele me pede? Matriz de dados e matriz binária. Eu já posso selecionar a matriz de dados e matriz binárias ou abrir ele do FX. Abrir ele, matriz de dados. Daí explica o que que é matriz de dados. A minha matriz de dados é as minhas alturas. Altura. Quando eu digitei a altura ali, o que que fez? Ele preencheu aqui, significa que ele reconheceu que eu tenho um conjunto de dados com a variável altura. Matriz binária seria esse limite superior aqui. Peguei o primeiro e selecionei o último, ou seja, o conjunto de D40 a D45, tá? Antes de eu der OK, aí dependendo do Office que você tiver, se é o 2013, se é o 2014, se é o 365, você vai ter que fazer um comando ou conforme outro comando. Se você pegar e digitar isso aí em todos os Office que você tiver, selecionar a tecla Shift, a tecla Ctrl e der Enter, ele vai fazer tudo de uma vez só, tá? No Office 365 não precisa, era simplesmente selecionar o comando frequência, tá? Então o que que ele fez? Ele foi lá e contou quantos dados eu tenho de 150 e 154, menos 154, né? 53,99, diz que é 4 dados. Então olha aqui, ó, entre 150 e 154. Então aqui 150 e 154. Aqui, aqui, opa, faltou um. Entre 150 e 154. 153,99. Diz que eu tenho 4 dados. Então aqui eu tenho um, dois, está faltando um. Onde é que eu me passei nele? Aqui, ó, 4 dados. Entre 154 e 158. 158 eu não entro nele, né? Então 154 e 158. Esse, pintar numa outra cor, tá? Esse aqui não é. Então, aqui que eu tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 dados. 8 dados. Opa, 9 ficou um aqui. Aqui, 150. Ó, 9 dados, 9 dados. E assim, respectivamente, o conjunto de dados que eu tenho aqui, tá? Então, isso nós denominamos como frequência simples. Nos livros, vocês vão colocar, vocês vão ver que geralmente ele é simbolizado por F minúsculo, OK, né? Ou simplesmente denominado de frequência. Então, se eu pegar a soma de todos os dados que eu tenho no intervalo, o que que vai acontecer? Vai me dar o 40 dados. Atenção que eu dou a vocês, tá? Lembra que eu tirei 001, né? E daí no último dado, o que que eu fiz? Eu analisei lá no meu intervalo se eu tenho de 170 a 173,99. Caso eu tivesse o 174 aqui, ó, o que que ia acontecer? Ele ia dar 2 dados aqui, né? Não iria entrar aqui nesse lado, irá dar 39. Então, no último, não é aconselhável nunca eu tirar o 001 para não cometer esse erro, né? Posso deixar tirando? Posso. A única coisa que eu vou ter que alertar o que que é? Que esse somatório de dados aqui, tá? Tem que ser a quantidade de dados que eu tenho lá. Se for diferente, é por quê? Porque algum dado que está nesse intervalo aqui
não está nesses limites aqui. Provavelmente esse último aqui. Beleza, então isso é uma chamada frequência acumulada. Significado dela: a quantidade de dados que eu tenho naquele intervalo de classes, né? Então, o que que nós temos aqui? Um conjunto de dados onde cada linha dessa é uma classe. A primeira classe é os dados de 150 a menos de 154. Segunda classe de 154 a menos de 158. Terceira classe 158 a menos de 150, 162. Quarta classe 162 a menos de 166 e assim respectivamente. Tá? Então, o que que nós temos? Quatro dados nesse dentro desse intervalo de classe, 9 dados dentro desse intervalo de classe, 11 dados entre 158 a 161,99 ou a menos de 162, 8 dados entre 162 e menos 166, 5 dados entre 166 e menos 170, e 3 dados entre 170 e 174 que nós temos ali. Isso é frequência simples. Vamos à frequência acumulada. Vamos deixar relativa. Bom, pode ser relativa simples, então. Frequência relativa, o que que é? É a relação que eu tenho entre aquela frequência e o seu total. Já vimos relativas, né? Então, como é que nós vamos fazer? É igual a este dividido pelo total, né? O que que eu tenho que fazer aqui? Fixar o denominador, né? Damos o F4, já vimos isso na aula passada. Para sempre que ele divida o E40 pela E47, na próxima E41 pela E47, na próxima E42 pela E47, e assim respectivamente. Caso não fixe E47, vai dividir pela E48, E49, que vai dar, nós temos um erro. Então, dei OK, né? Puxei para cá, né? Vocês viram que está expresso em porcentagem. Eu poderia colocar isso aqui unitário, ó, tá? Aumentando de casa decimais, o que que nós vimos? 4 dividido por 40 é 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 10%. Então, eu vou converter isso aqui em porcentagem ali, colocando aqui o porcento. Toda vez que eu coloco porcento, ele não visualiza casas decimais. Eu vou ter que aumentar para ver o número de casas que eu necessito. Então, a soma das frequências relativas simples sempre tem que nos dar 1 ou 100%. Ah, beleza? Frequência acumulada. Eu vou simplesmente vou acumulando as frequências no decorrer que elas vão acontecendo. Então, a primeira frequência acumulada é sempre igual à frequência simples, 9. A próxima é igual a quê? A frequência anterior, a frequência acumulada anterior mais a próxima frequência simples. Então, seria 9 mais 4. 13. A próxima seria 13 mais 11. Certo? Então, o que é que eu faço? Simplesmente copio para cá. Ó. Tá? Eu dou 2 cliquezinhos. Então, ele acumulou 13 mais 11, 24. 24 mais 8, 32. 32 mais 5, 37. 37 mais 3, 40. Então, eu faço a primeira, copio para baixo. O que que significa a frequência acumulada? A quantidade de dados que eu tenho até aquela determinada classe, ou seja, eu tenho 40 alunos com estatura igual ou inferior a 174. Eu tenho 37 alunos com estatura inferior a 160 ou inferior a 170, vou colocar assim. Eu tenho 32 alunos com estatura inferior a 166. Eu tenho 24 alunos com estatura inferior a 24. Tenho 13 alunos com estatura inferior a 158 e tenho 4 alunos com estatura inferior a 154, certo? Então, isso é frequência acumulada. Frequência relativa acumulada, o que seria? Vamos acumular a nossa frequência relativa aqui, ó. Então, a primeira é igual à frequência relativa simples. A segunda é igual à anterior mais a próxima, né? Ah, e vou acumulando ela aqui. Beleza, essa é a minha frequência relativa acumulada. Ou posso também dizer, já que ela é relativa, é a relação
entre a frequência simples e o seu total. Fixa o denominador e copia para baixo. Tá? O que significa? 100% dos alunos possuem estatura inferior a 174, que são 40. 92% dos alunos possuem estatura inferior a 170, que são 37. 80% dos alunos possuem estatura inferior a 166, que são 32. 60% dos alunos possuem estatura inferior a 162, né, que são 24. E assim respectivamente, né? Então, a partir daí, nós já definimos o quê? Os tipos de frequência, que são quatro: frequência simples, frequência acumulada, frequência relativa simples, frequência relativa acumulada. Tá? Então, nós podemos fazer agora os histogramas. O que é histograma? É um gráfico que ele vai representar os mesmos itens que eu tenho na nossa tabela. Então, eu posso apresentar meus dados por forma de tabela ou por forma de gráfico. Se eu tenho quatro frequências, eu posso fazer quatro histogramas. Tá? Como que a gente faz os histogramas? Vamos fazer o histograma de frequência simples. Vou selecionar com o meu título aqui, nunca seleciono o total, tá? Senão, o que eu vou fazer? Eu vou distorcer o meu gráfico, tá? Selecionei com o título. Se eu não quiser selecionar o título, eu não seleciono. Daí depois eu vou ter que escrever ele, tá? Então venho aqui em inserir, vou nesse gráficozinho aqui, ó, tá? Vou pegar esse primeiro aqui, ó. Beleza. Histograma de frequência simples, tá? Então o que ele fez? Ele apareceu o 4 aqui, o 9, o 11, o 8, o 5 e o 3. As classes ele colocou em ordem, sempre vai botar em ordem sequenciais, né? Tenho 6 classes, ficou em 6 aqui, tá? Primeiro item, o que eu devo fazer no histograma? Sempre quando você escrever um histograma, tá? Esse aqui eu tenho histograma de colunas, eu poderia fazer de barras, ele seria deitado, sem problema nenhum, tá? Eu devo apresentar o meu rótulo. O que é o rótulo? Os valores que ele significa. Como que nós faz? Clico no botão esquerdo em cima dele, você vê que ele apareceu bolinhas em todos. Se eu clicar de novo, ele só vai aparecer nesse. Clicar nesse, só nesse aqui, tá? Então, o que eu faço? Tiro dele, clico em qualquer um deles, apareceu todos juntos. Agora, de uma vez só, botão direito, adicionar rótulos. Ó, apareceu ali, né? Posso selecionar esse meu rótulo aqui, né? Vim aqui, aumentar o tamanho dele, botar em negrito, sem problema nenhum, tá? Normalmente essas colunas aqui, elas estão muito longes, né? Então eu seleciono delas, né? Posso colocar formatar rótulos, tá? Ou ir aqui e clicar em cima dela, né? Formatar pontos de dados, olha aqui. Ele está com 219, geralmente 80 é uma largura boa, fica melhor, mais bonitinho, né? Posso também selecionar esse eixo aqui, ó, só no meio e vir aqui alterar a cor do meio, tá? Posso pegar a borda de fora e colocar noutra cor a borda de fora. Tem na mesma, só para entender que dá para jogar duas cores, né? Então são elementos que eu posso fazer isso aqui utilizando, mexendo meus dados. Esse eixo aqui, ó, eu posso formatar ele, né? Botão direito, formatar eixo, tá? Ele diz que ele vai de 4 a 12. Se quiser botar de 4 a 15, eu posso, ó, tá? 4 a 12. Deixa 12, tá? O principal está de 2 em 2, ó, 2, 4, 6, 8. Caso eu queira colocar de 1 em 1, posso botar, ó, tá? Se eu botar de 5 em 5, não tem problema, tá? Fica a meu critério, tá? Vou mexendo. Ele está começando no 0, quero começar no 2, posso começar no 2, tá? Posso começar no 3, mas daí não tem graça, que lá não vai aparecer, né? Eu começo no 0. Então, tudo elementos que eu posso trabalhar com o meu gráfico, deixando ele mais acessível ou não.
Tem um histograma de frequência simples. O que que eu tenho? Aqui eu tenho meus rótulos, né? O que que eu poderia botar? Esse conjunto de dados aqui. Eu não aconselho colocar dessa maneira que ele está em duas colunas. Vou mostrar para vocês como ficaria. Então, eu peguei o meu conjunto de dados, botão direito, selecionar dados. Aqui está a frequência simples, vocês veem que está aqui, ele já aparecendo aqui do lado, ó. Deixa eu fechar aqui, trazer para o lado, para visualizar melhor. Selecionar dados, né? Frequência simples, ele aparece aqui. Se eu mover ele para um lado, vai trocar. Está aqui o meu rótulo. O rótulo, o que que é? É o que vai no eixo horizontal, ó. Caso eu queira trocar, alternar eixos, eu posso fazer isso, ó. Mudei meu eixo, mas não é correto isso, né? Nesse caso, não, tá? Então, qual é o meu rótulo aqui? Se eu colocar, em vez de colocar 1, 2, 3 e 4, eu posso selecionar isso aqui. Mas eu não sugiro fazer isso, ó. Então, o que que ele ficou dessa maneira aqui, ó? Tá? Eu dou um Ctrl Z, cancelo aqui, tá? O que que eu sugiro fazer? Nós criarmos esses valores aqui, porque é um rótulo, o que que é um valor? E colocarmos ali, o que que eu poderia colocar? 150 tracinho 154. 154 tracinho 158. 158 tracinho 162, tá? Ou simplesmente o que que eu faço? Né? Escolher aquele. O que que é esse tracinho aqui? Olha aqui, ó. Então, eu posso pegar esse tracinho aqui, esse tracinho aqui, botar esse desenho disso aqui, ó. Ctrl C, coloquei aqui do lado. Ctrl V. Tá? Eu vou tirar esse 154 aqui e tirar esse 150, 154 aqui. Tá? Ou desenhei isso aqui, ó, que eu quero colocar no meio. Então, o que que eu vou colocar? Vou colocar o 150 mais aquele tracinho mais 154. Então, o que que eu posso usar? Um comando. Comando que é igual a concatenar. Concatenar. O que que eu concatenar? É unificar os textos, tá? Então, posso abrir aqui o meu FX. Vou concatenar quem? O texto um com esse cara aqui. O texto 2 quem? Eu quero esse desenho aqui. Só que esse desenho aqui eu vou dar um F4, porque eu quero que fique sempre ele. O texto 3 esse cara aqui. E dou OK. Olha o que que ele fez. Eu vou tirar esse pedaço, deixar uma tracinho daqui, eu deixar menos um aqui. Tá? Tinha botado um tracinho ali, tá? Aquilo ali. Ó, se bem, eu vou copiar para baixo, tá? Opa, o que que ele fez? Ele puxou todos aqueles para cá. Agora sim eu posso, no meu conjunto de dados, botão direito, selecionar dados, o meu rótulo editar, quem que eu quero colocar? Esses carinha aqui. E dá um OK. 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 Olha, ele ficou bem melhor agora, né, pessoal? Olha só como é que ficou. Tá? Caso eu queira botar negrito, diminuir, aumentar, centralizar, né? Até aumentar talvez esse espaçamento aqui entre eles, ficar melhor. Botar uns 70, 65. Ó, posso mudar as cores, se eu clicar aqui em cima, eu mudo a cor que eu quero, tá? Cliquei e mudei a cor de todos. Caso eu clique só num especificamente, clico duas vezes, ó. Agora eu quero mudar este aqui para uma cor diferente. Tá? Posso fazer sem problema nenhum. Então aí vocês podem brincar e rolar na construção do histograma. Então criei um histograma de frequência simples. Tá? Vamos criar um histograma de frequência relativa simples. Então seria esse aqui, ó. Então o que que eu posso fazer? Vim aqui, selecionar meus dados, inserir gráfico, OK. Olha, vocês viram o que que é? Deu a mesma coisa do default. Caso eu escolha um modelo desses gráficos aqui, eu poderia escolher, ó, o modelo deles, não tem problema. Só que às vezes esses modelos ficam limitados a mudar, fazer alterações e não aceitarem, tá? Então o que que eu faço? Deixo simples. Ou eu posso criar, digamos, eu criei esse modelo aqui e quero que esse modelo seja o padrão para todos, né? Deixa eu botar aqui da mesma cor, tá meio feio isso aqui. Tá? Seja um modelo padrão para todos.
Então, como é que eu posso fazer? Então, eu peguei esse dado aqui, né? Botão direito, alterar tipo de gráfico, né? Ou posso vir aqui, botão direito primeiro, salvar como modelo. E salvei aqui, então, gráfico 2502. Meu modelo que eu quis assim, tá? Então, tenho todos os meus modelos aqui que eu quero e dei OK. Beleza. Criei esse outro gráfico relativo a simples, tá? Venho aqui, selecionar, alterar tipo de gráfico. Qual é o tipo de gráfico? Eu quero do modelo. Qual é o que eu quero do modelo? Esse aqui que eu fiz, ó. Hum, do modelo, onde é que ele está? Aqui, ó. Gráfico, aula. Isso eu escolho, posso escolher esse aqui. E dou OK. Tá? Então ele fez esse aqui. Deixa eu ver se ele salvou direito. Salvar como modelo. Gráfico 2. Isso aí. Salvar. Ah, ele não está salvando na nuvem, ele não está atualizando a minha nuvem por causa disso. Tá? Mas ele vai salvar aqui num canto e você depois vai escolher aquele modelo e utilizar sempre o mesmo. Tá? Ok? Se eu pegar aqui o MA e copiar para cá, ele também vai aceitar, ó, pessoal. Tá? Para cá vai aceitar. Tá? Então, gráfico de frequência simples. Vamos para o gráfico de frequência. O que significa esses dois gráficos, em primeiro lugar? Gráfico de frequência simples significa a mesma coisa que o gráfico de frequência relativa simples, sendo que aqui vamos mudar, colocar aquele rótulo de dados ali para ficar igual. Selecionar dados, aqui eu vou botar isso aqui, vou colocar esse aqui, vai ficar aqui os dados mesmos, tá? OK, tá? Aqui eu já tinha feito os gráficos abaixo dele, vamos apagar eles aqui, porque agora a gente fez um diferente, né? Então, o que significa esses gráficos aqui? Eles têm a mesmo significado, porque são ambos frequências simples. Um com dados absolutos, que é frequência simples, e outros com dados relativos, que são frequências relativas, né? Ou seja, quatro dados, quatro alunos têm altura entre 150 e 154. Esses quatro dados são 10%. Nove dados têm altura entre 154 e menos 158. Esses 9 são 22,5%, né? E assim respectivamente. Vamos ao gráfico de frequência acumulada. Posso fazer e gerar um novo gráfico, posso simplesmente pegar esse, Ctrl C e copiar para cá, Ctrl V esse gráfico, né? Tá? Então, o que que eu fiz? Ó, comprei esse gráfico. Se eu selecionar aqui, ó, ele está mostrando, estou pegando daqui. Ah, não, mas eu quero fazer o de frequência acumulada. Vou trazer para cá e vou trazer para cá, ó. O que que ele fez? Ele mudou meus dados ali, ó. A única coisa que eu tenho, ele manteve esse padrão aqui, tá? Então, o que que eu vou ter que fazer? Pegar aqui em formatar eixo, ele não vai, ele vai do zero ao, nesse caso eu teria o 40, ou vamos botar o 50, pronto, tá? Ele está de 2 em 2, eu posso deixar ele de 10 em 10, né? Como eu queira, tá? Ou de 20 em 20, máximo. Então, aqui ele vai até o 40, né? Botão direito, adicionar rótulos, tá? Posso vir aqui, negrito, aumentá-los, né? Então, frequência acumulada, né? Frequência relativa acumulada. Ou posso pegar esse aqui mesmo, ó. Ctrl C, Ctrl V, selecionei aqui meus dados, vem para cá que ele está pegando aqui. Não, eu quero pegar aqui o título e agora os dados. Ó, adicionar rótulos.
Opa, peguei só um, né? Então seleciona que pegou todos juntos, botão direito, adicionar rótulos. Não pegou? Então vamos apagar aqui, aí todos juntos, adicionar rótulo. Pronto. Tá? Então, mesma coisa. Tá? Aqui também ela está com duas casas decimais, eu posso formatar aqui, vir para cá, número, tá? Duas casas decimais, posso deixar em zero casa decimal, não tem por que deixar duas decimais. Posso deixar ele até 100, tá? Até 1, né? 100% vale 1, a mesma coisa, né? Tá? Posso deixar aqui, né? Ou posso deixar também sem rótulos nenhum, não tem problema, porque ele está pressionado aqui. Aqui também não tem necessidade de ter o rótulo, caso eu não queira. Ele está sendo indicado aqui, ó. Tá? Agora essa escala de baixo, sim. Então, opa, aqui eu não mudei o título, ó. Opa, o que que nós temos aqui? Ó, tá com o título de frequência relativa simples, não é frequência relativa a frequência relativa acumulada. Frequência relativa acumulada. Posso também editar aqui mandar aqui e editar ele. A frequência relativa simples, frequência relativa acumulada. Tá? Então, entenderam como é tranquilo fazer um histograma? A partir daí você já sabe fazer um histograma de distribuição de frequência, né? Posso também pegar esse dado aqui, Ctrl C, vir para cá, Ctrl V esse gráfico, vir em botão direito, alterar tipo de gráfico e fazer ele em barras. Não tem problema, foi em barras, é a mesma coisa. Né? Está expresso em barras. Voltou para o default aqui, talvez a única coisa que eu, aqui esse que está certo ali, alterou no sentido de barra desde coluna. Ok? Então vamos deixar ele assim em colunas, que é o mais utilizado, o histograma de colunas. Beleza, pessoal? Então, a partir de agora, nesta aula, nós fizemos o nosso cálculo nossos histogramas de frequências. Né? Agora, no próximo tema que nós vamos estudar é o cálculo das medidas estatísticas. Né? Eu vou parar esse vídeo, nós vamos interromper a gravação e vamos começar no outro vídeo, certo? Para dividir em duas partes, para não ficar os vídeos muito longos. Então, paramos aqui, né? Só falando o tema que foi visto até o momento, como montar uma distribuição de frequência, como fazer o histograma de frequência simples, de frequência acumulada, frequência relativa simples e frequência relativa acumulada.